Queria que você, né, tentasse explicar essa derrota que cria, querendo ou não, um anticlímax importante, porque é a despedida do Vasco de São Januário neste Campeonato Brasileiro. Queria que você explicasse como é que você viu essa partida, mais essa derrota, e em contraponto também fazendo um histórico seu em São Januário. São 5 vitórias, 5 derrotas e 3 empates sob o seu comando. O que faltou para São Januário ser um melhor aliado, digamos assim? Obrigado. Primeiramente, boa noite. Bom, vamos lá. Obviamente que perder de novo em São Januário fica um clima que a gente não gosta. E depois, ainda mais depois da vitória que a gente teve contra o Inter de Porto Alegre. Em relação à partida, a gente não fez um jogo ruim, muito pelo contrário. Foi um jogo muito bom contra o adversário, que é muito bom. Se pegar a estatística do jogo do Mirassol, qualquer uma, pode escolher o adversário. Eles têm mais, a estatística quase sempre favorece eles em tudo. E hoje teve uma estatística que a gente não conseguiu converter em gol. Eles tiveram 2 oportunidades e aproveitaram, a última já estava ali a gente mais exposto que devia. A gente não criou tanta chance clara, mas a gente estava sempre muito perto de criar uma chance clara. Estava sempre invadindo o último terço do Mirassol. E no segundo tempo, que a gente voltou melhor ainda que no primeiro, a gente não conseguiu converter a nossa superioridade no jogo em gol. E o Mirassol, as 2 chances que eles tiveram, eles acabaram fazendo o gol. O Léo Jardim praticamente não encostou na bola com as mãos. E eles também não tiveram nada de uma bola perto do gol, uma bola na trave. Nós tivemos 10 escanteios, eles tiveram 1 escanteio. Os números estatísticos, eles nos favoreceram. A gente não teve a mesma energia no jogo do Inter e a mesma contundência. Isso foi o que faltou no jogo de hoje. Essa pergunta que você fez, ela é fácil de fazer, difícil de responder. Por que não foi um aliado maior? É difícil de fazer uma avaliação e te falar com exatidão. A gente teve muitos jogos como o de hoje que a gente não mereceu perder o jogo. Pelo que aconteceu no jogo, contra o Grêmio a gente não mereceu empatar, contra o Ceará a gente não mereceu empatar, contra o São Paulo a gente não mereceu perder. Tem um monte de jogo, não dá para te explicar. O futebol é assim. Ele é meio incerto às vezes. Agora o time hoje, o time jogou bem. Jogou bem, só que não foi o suficiente para ganhar. E a gente precisa ganhar o jogo, somente aqui em São Januário. E a gente fica muito triste por não ter vencido, ainda mais depois da vitória que a gente teve diante do Inter. Diniz, boa noite, Amadeu do canal Na Torcida Vascaínos. O teu estilo de jogo sempre foi ali de construção, começar lá de trás, o estilo do jogo do Diniz. E hoje nós vimos muito o Vasco fazer esses lançamentos longos. E isso dificultou um pouco, porque no primeiro gol do Mirassol, mais um erro individual de um atleta vascaíno. O Andrés Gomes perde aquela bola ali, a bola também foi muito, não muito no pé dele. Aí o Puma sai ali para uma recuperação, não consegue pegar a bola. O jogador faz um facão ali do Mirassol e faz o primeiro gol. Então, o que eu queria te perguntar, qual o aspecto que você considera responsável pela derrota? A estratégia, a execução ou o comportamento do time dentro de campo? Boa noite. Eu acho que a gente teve um erro. Erros no jogo acontecem. A gente não errou muito no jogo de hoje. A gente errou, eles foram muito eficazes. Uma bola, em relação ao jeito de jogar o campo, não estava nas melhores condições, nem hoje. Quanto o Inter jogou mais alongado do que hoje, fizemos 5 gols. Hoje, no segundo tempo, a gente não estava saindo com tanto lançamento, com bola mais longa. A gente estava fazendo um jogo mais curto. E a gente estava tendo uma predominância maior, estava chegando com mais gente no campo de ataque, com mais gente na área, terminando mais em chute, em escanteios, quando o goleiro defendia ou batia em alguém. Então a gente estava mais perto de fazer o gol do que o Mirassol. No fundo, no lance do gol do Mirassol, não tem nada a ver com a gente alongar o jogo. Quem alongou o jogo foi o Mirassol. Eles colocaram uma bola longa, a bola veio na cabeça do Puma, ele foi botar uma bola no Andrés Gomes de cabeça e foi se projetar para o ataque. E aí o Andrés perdeu a bola, a gente estava atrás, mal posicionado, e eu acho que foi um erro o gol. Se você falar assim, de uma maneira muito prática, que o primeiro gol foi o que determinou o resultado do jogo, de vitória do Mirassol. Foi um lance que a gente devia estar um pouco mais protegido do que estava. A gente estava aberto, o Paulo Henrique estava aberto, não precisava. Então, se a gente errasse, tivesse uma linha do jeito que era para estar, a gente tinha conseguido cortar no lance do cruzamento, não ia estar tão exposto. Foi circunstância do jogo. Deu meio que tudo certo, a gente podia ter feito a falta também, ter matado a jogada ali.
Agora que passou, tudo fica mais fácil. Diniz, boa noite. Cauê Rodrigues, escolhendo 1927. O Vasco, em dezembro, entra no mês mais decisivo da temporada, por conta da semifinal da Copa do Brasil. E você fala que esse elenco do Vasco tem que aprender a jogar como um time grande. Queria que você falasse com o torcedor um recado, o que leva o torcedor a acreditar que o Vasco vai se comportar como um time grande na semifinal de Copa do Brasil e pode chegar à final, talvez conquistar um título que é tão almejado pela torcida. Eu acho que o que traz alento para o torcedor ao longo desses meses que eu estou aqui é que a gente tem oscilado, mas o time tem evoluído. Não é o mesmo time. A gente teve momentos brilhantes durante esse período. Tivemos assim, um momento de maior baixa das 5 derrotas. E num momento muito decisivo a gente fez uma vitória contra o Inter bastante contundente. E hoje a gente jogou bem de novo. Quando o time joga bem é mais fácil a gente fazer as correções. Hoje, talvez, a gente não teve a contundência do jogo do Inter. Quando o Inter começou o jogo, a gente fez um gol, daqui mais um pouquinho fez o segundo gol. Hoje a gente... Foi um jogo que a gente não conseguiu criar chances tão claras e também não conseguiu ser tão contundente nas finalizações de fora da área que a gente teve, nos escanteios que a gente teve. Talvez a gente teve um número maior de escanteios hoje contra o Inter. Contra o Inter a gente precisou menos escanteio para fazer um gol de cabeça. A gente precisou menos chutes no gol para fazer gol contra o Inter. Hoje, infelizmente, a nossa bola não entrou. Boa noite, Diniz. Sérgio Quinte, canal Atenção Vascaínos. São 6 derrotas em 7 jogos, 18 derrotas ao longo do campeonato, quase um turno inteiro, 13 sob seu comando. O Vasco muitas vezes perde quando todo mundo acha que vai ganhar e ganha quando todo mundo acha que vai perder, que é um sinal de irregularidade que você já falou inúmeras vezes que esse time demonstra. Muitos têm impressão também de desinteresse por parte de alguns jogadores em determinadas situações. Você mesmo falou que a energia não foi a mesma contra o Inter. Apesar do Vasco ter condição de buscar um G8, apesar de você estar na beira do campo sempre cobrando ali de forma enérgica, apesar de ter um estádio lotado com a torcida apoiando como fez hoje, o Vasco não consegue demonstrar muitas vezes esse interesse pela partida. Eu queria te perguntar, até que ponto você considera a culpa dos jogadores por... isso de forma geral ao longo do campeonato, não só no jogo de hoje, até que ponto você enxerga a culpa dos jogadores pelos erros individuais que resultaram em inúmeras derrotas, como você mesmo apontou, e esse desinteresse, e até que ponto você considera a culpa sua por insistir em algumas coisas que possam não dar certo e por não conseguir, principalmente, passar esse seu estilo tão enérgico, tão empolgado na beira do campo para esses jogadores que muitas vezes demonstram não ter muito interesse na partida. Obrigado. Eu acho que a gente não dá para dividir, responsabilidade todo mundo tem, a maior responsabilidade é minha, eu sou o técnico, e acho que os jogadores, por conta do meu jeito, os jogadores de maneira geral evoluíram. Os jogadores talvez não evoluíram do jeito que a gente quer que eles tivessem evoluído, do que a torcida gostaria que tivesse evoluído, e a gente não teve a consistência que todo mundo quer. Que eu acho que uma das coisas que a gente tem que aprender, um time grande tem consistência. O time grande não fica flutuando durante o campeonato, fazendo grandes jogos. Nem foi o caso de hoje. Hoje faltou contundência, não faltou jogar bem. Enquanto o Botafogo jogamos muito mal, contra o Grêmio jogamos muito mal. Hoje faltou contundência. E a gente jogando em São Januário, que é a casa do Vasco, que é onde o Vasco historicamente faz muitos pontos, a gente tem que aproveitar mais isso. E não ficar... A gente ficou muito no campo do Mirassol. Se você pegar uma estatística, que é uma estatística que é relevante no futebol, a gente teve 33 chegadas no último terço do Mirassol, eles tiveram acho que 10 no nosso ou 9, um negócio assim. Isso mostra muito como é que foi o jogo. Só que a gente não conseguiu converter isso em gol. E eu acho que a gente... Uma das coisas principais é essa oscilação. Quando faz uma vitória muito grande, como foi contra o Santos ou contra o Inter, a gente não caiu tanto. Mas a gente precisava manter, porque a gente está jogando muita coisa ainda no final do campeonato. Então a gente tinha que ter mais. Hoje, se você fazer o erro do time principal, é uma coisa que não é uma coisa muito tangível, uma coisa que cai no campo da subjetividade, que é uma coisa que faltou energia para a gente. Energia de ir, de fazer, de